E qual a principal função do glomelo? Quem poderia me dizer? Se ser nada rebuscado, a primeira coisa que vem na cabeça. Filtrar. Exatamente. O glomelo é exatamente a unidade fundamental em relação à filtração. Vou aceitar alguém aqui. Só que aí eu queria trazer mais algumas informações. Veja que nessa imagem que eu trouxe aqui, ó, tem hemácia. Essa hemácia aqui que eu trouxe é justamente um marco dentro das síndromes glomerares, principalmente na nefrite. Vocês vão lembrar que um dos principais achados que a gente tem nas nefrites é a hematúria, né? Então, além de filtrar, o glomelo tem uma importante função, que é de barreira. Imagine, se ele deixasse passar as hemácias, você morreria sangrando pela urina. Então, guardem essa outra função importante. O glomero precisa ser uma barreira, certo? Outra coisa que eu preciso deixar claro aqui com vocês, a diferenciação entre síndrome e etiologia. Vocês lembram disso da semiologia? É claro para vocês isso ou não? Rômulo deu uma revisada. Ó, veja. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que determinam uma ou mais doenças, certo? Então, eu posso ter síndrome é como se fosse uma família, como se fosse uma gaveta, e essa gaveta tem muitas doenças. Essas doenças são etiologias. Então, muitas vezes, quando a gente fala síndrome nefrítica, por exemplo, a gente está falando de um mundo, entendeu? Na pediatria, vocês viram GNPE, mas GNPE é a ponta do iceberg, certo? Que é a doença mais importante para a prática. Mas quando eu falo de NPE, eu estou falando de etiologia, certo? Quando eu falo de síndrome nefrítica e síndrome nefrótica, eu estou falando de síndromes, tem outras doenças junto, certo? Isso é para deixar claro. E aí tem essa divisão aqui, que a gente vai usar, essa é a divisão do Medicurso, é a que o professor também usa, que aí divide em síndrome nefrítica, em glomerulonefrite rapidamente progressiva, as síndromes nefróticas, as alterações assintomáticas, que aí está até no lugar errado, era para estar um pouco mais na frente, e a trombose glomerular, certo? A gente vai falar sobre isso hoje. E aí, tem essa tabelinha aqui justamente porque eu queria mostrar para vocês que na nefrite não existe só GNPE. É a doença mais importante, é a que a gente vai trabalhar mais aqui, mas existem outras causas de síndrome nefrítica, né? Aí está listado. Por exemplo, muita coisa que vai estar aqui talvez assuste vocês, porque vocês não viram a maioria das coisas que estão aqui, né? Vocês estão começando a pagar reumato agora, estão começando a pagar pneumo, e aí vocês vão ver que muita coisa aqui se mistura, né? Então, uma coisa que eu vou falar aqui é um assunto da reumatologia, é um assunto da pneumo, então eu vou tentar deixar o mais sintético possível, certo? Então, essas são as condições que podem causar nefrite, né? GNPE, endocardite, nefrite, nefropatia por IgA, que a gente vai falar muito, certo? E as vasculites da vida. Na minha época de faculdade, eu não tive vasculites na reumato, né? Então, se vocês quiserem se aprofundar nisso aqui, vocês vão ter que estudar por fora, tá bom? Ó, e aí, em síndrome nefrítica, a gente divide em primárias e secundárias, isto quando acomete a própria doença é o glomelo, por exemplo, por um acúmulo de imunocomplexo, como é na doença de Berger, eu digo que ela é primária. Pode ser por secundária também, na GNPE, que você tem uma infecção prévia, e aí você desenvolve a GNPE. Pode ser sistêmica também. Geralmente, esses sistêmicos, um exemplo clássico são as colagenoses, isto é, as doenças do colágeno, que a Reumato estuda. Um exemplo clássico é o lúpus. Vocês vão ver demais isso nesse período, certo? Outras situações podem acontecer também, o paciente pode ter uma nefrite por endocardite, por exemplo, também. E aí, agora vem um pouquinho mais de clínica, veja que a glomerulonefrite pós-streptocócica é uma doença que, na verdade, o nome dela é glomerulonefrite difusa aguda, né? A gente usa esse termo por conta da infecção streptocócica. Veja que a gente tem uma tríade clássica que se representa por hematúria, hipertensão e edema. Lembra lá quando eu falei para vocês da função lá do glomelo, que o glomelo também não pode deixar passar hemácia? É justamente por isso, né? Então, na síndrome nefrítica, justamente por essa lesão da membrana glomerular, você tem hematúria, você tem aquela perca daquele filtro, né? E a hipertensão e o edema nada mais são marcas de oligúria.
o doente tem uma queda da filtração glomerular e, por consequência disso, ele tem oligúria, retenção de sódio e, por consequência, edema e hipertensão. É obrigado a ter a tríade para eu dar o diagnóstico? Não. Nem sempre o doente tem a tríade e ele pode ter a tríade não tendo síndrome nefrítica, por exemplo. Mas isso é o clássico, né? Só que o importante que eu queria trazer para vocês é a questão da hematúria dismórfica. Veja que a hematúria, ela pode ser, geralmente, relacionada ao glomérulo ou não. O paciente, por exemplo, pode sangrar por qualquer outro motivo dentro da via urinária, um cálculo renal, por exemplo. E essa hematúria, geralmente, a gente diz que ela pode ser macroscópica ou microscópica. Na imensa maioria das vezes, ela vai ser microscópica. Dificilmente você vai ter aquele quadro florido do doente que diz que a urina dele está vermelha e ele tem urina de cor Coca-Cola, por exemplo. E aí, para eu dizer classicamente que essa hematúria é do glomérulo, ela obrigatoriamente precisa ser dismórfica. Obrigatoriamente. Só que é obrigado eu ver, por exemplo, a hemácia no exame de urina? Não necessariamente. Ela pode ser representada pelo cilindro hemático, que é a junção de algum pedaço que sobrou do eritócito, da hemácia, com o que a gente chama de proteína de Tan-Roswell, que são cilindros hialinos. São proteínas que existem dentro do rim e quando a gente tem alguma alteração, por exemplo, o próprio sangue, ela se junta e pode dar outras alterações. Eu vou falar um pouco melhor sobre isso quando a gente vai falando de síndrome tubular, certo? Então, guardem esse conceito. Se eu estou falando de síndrome nefrítica, eu tenho hematúria e essa hematúria, obrigatoriamente, ela é dismórfica. Se você tem um quadro de hematúria não dismórfica, tem que pensar em outros diagnósticos diferenciais. E aí, falando um pouquinho melhor só da GNPE, entenda que a GNPE é uma doença imunomediada. A gente tem uma doença imunomediada, retenção de antígeno bacteriano nos glândulos renais, e a bactéria são os streptococcus beta-hemolíticos do grupo A. E aí, GNPE faz síndrome nefrítica clássica, aquele quadro clássico. O paciente, como eu falei para vocês, tem oligúria, e aquela oligúria representa o edema e a hipertensão. Aqui, como a gente tem algumas alterações da via de complemento, que eu não vou ficar falando para vocês, que é muita coisa, a gente tem queda do complemento, principalmente C3 e CH50, certo? E aí, essa oligúria geralmente melhora. A GNPE, na imensa maioria das vezes, ela é uma doença com um prognóstico muito bom, que o doente melhora. Ela tem prognóstico pior em idoso, mas a doença é mais comum ali na infância, por isso que vocês viram na pediatria. E como eu falei para vocês, essa hematúria, na imensa maioria das vezes, é microscópica. Ela pode persistir, eu posso ter uma hematúria microscópica desse doente sem ele ter lesão renal. Posso ter também proteinúria. E aqui que às vezes entra bagunça a cabeça de vocês, porque então, na nefrite tem proteinúria? Tem. Pode ter, só que a gente diz que é uma proteinúria subnefrótica, muito abaixo do que a proteinúria da síndrome nefrótica, certo? Diagnóstico, como é que a gente dá? Aqui, a epidemiologia está de 5 a 12 anos. Pode mudar na literatura? Pode. O Harrison mesmo diz que geralmente é de 2 a 12 anos a faixa etária, certo? A gente tem duas manifestações clássicas. O doente que faz faringite, faz infecção de garganta, e aí esse tempo é importante, entre 1 e 2 semanas, isso aí tem que memorizar. Ou o doente faz pielodermite, né? Faz uma infecção de pele, né? Um impetigo, também vocês viram provavelmente na pediatria. E aí demora um pouco mais, você vê aí de 2 a 6 semanas. E aí tem essas perguntinhas que você vê, o doente teve alguma infecção de pele, teve alguma infecção de garganta, teve o período de incubação compatível, realmente você tem como dizer se foi uma infecção streptocócica, teve queda do complemento. Se todas essas respostas forem respondidas, GNPE é uma hipótese muito provável. E aí, você tem um quadro doente com GNPE. Então, vamos revisar. É um doente que fez como? É uma criancinha, na imensa maioria das vezes, que chegou com hipertensão. É normal a criança ter hipertensão? Não é. Então, a criança que chega com hipertensão, não necessariamente chega com aquela hematúria, que nem eu falei para vocês, da urina vermelha demais. Isso é um artifício teórico. Mas o doente chega hipertenso, chega com sinais de oligúria, um edema, entendeu? Então o edema é tão importante como na síndrome nefrótica? Não, o edema é mais discreto. Isso também é uma diferença. E aí, entendendo um pouco dessa questão da diferença da nefrite para a nefrose, a gente entende quando a gente pede biópsia. Na nefro, vocês verão que muitos diagnósticos serão firmados por biópsia, o padrão ouro a biópsia.
porque os quadros são muito parecidos, certo? Então, como eu falei para vocês, o quadro não é benigno, então a oligúria tem que melhorar dentro de uma semana, na imensa maioria das vezes. Se a oligúria não melhora dentro de uma semana, pô, talvez, será que a GNP é mesmo? As perguntas estão corretas? Está justificando as perguntas? O paciente ainda tem consumo de complemento, mesmo assim, por muito tempo? Será que não é outra doença? O paciente aí tem uma proteinúria nefrótica, isto é, uma proteinúria acima de 3,5 gramas, ou o doente fez uma rapidamente progressiva, o rim do doente foi embora muito rápido. Não é comum na GNPE, como eu falei, é uma doença de prognóstico bom. Então, quando você tem isso aqui, é importante pedir biópsia. Na imensa maioria das vezes, a GNPE não vai precisar de biópsia, o diagnóstico é bem claro, certo? Tratamento. Tratamento é basicamente medidas de suporte, não tem muita coisa para fazer. Gente, eu não disse a vocês que o doente tem restrição de sódio, então o que, é que a gente vai fazer? Aliás, retenção de sódio, o que, é que a gente vai fazer? Restringir o sódio, certo? O que, é que melhora geralmente essa congestão, essa largura desse doente? Furosemida, diurético. A gente pode usar também algumas drogas, como por exemplo os antagonistas canais de cálcio, hidralazina, IECAS, e se o doente tiver uma rapidamente progressiva, por exemplo, e aí essa questão de diálise vai ficar, vocês vão ter que entender por aqui, porque o contexto vai ter aula só disso, e entender que quando há refratariedade ao tratamento, esse doente precisa de diálise, certo? Está indicado o uso de antibiótico na GNPE. Isso aqui, agora vamos dar uma pausazinha. Eu queria ver o que é que o professor disse a vocês na aula. Vocês lembram? Se trata ou se não trata o doente com GNPE com antibiótico? Alguém lembra? Sim, o tratamento não tem com antibiótico, é só para profilaxia de cepas, né? Exato. Existem conversas na literatura. Entende-se que a infecção já passou, entendeu? Quando é que você trata o doente sem ser profilaxia? Quando eu tenho evidência clínica que o doente ainda tem infecção, entendeu? Eu faço um asma, uma DNase, aí eu vejo que o doente tem infecção mesmo, aí eu tenho que tratar esse doente também, obviamente, porque ele vai estar doente. Mas aí eu tenho também a profilaxia profilática. Posso fazer amoxicilina, oxaliplavuonato ou qualquer penicilina. Seja ela oral ou via intramuscular, e o tempo são 10 dias. Tá certo? Ó, e aqui é um resumozinho. É um resumo. Alguma dúvida? Oi. Só passar para o pessoal aí, quando é que usa quando se pede o asma e quando é que se pede o anti-DNase, porque é uma diferença da história agora. evolutiva. Tá Eu bom. ia falar agora no resuminho. Boa lembrança. Ó, galera, assim, isso é importante também. Veja que existem critérios de sensibilidade e especificidade que eu não vou falar aqui, mas tem um resumo bom, né? Geralmente, quando pega pele, a gente pede anti-DNase. Acho que vocês também viram isso aí na pediatria. Garganta, a gente pede ácido, certo? São os dois melhores para cada situação. Aqui tem um resuminho, veja, a clínica foi aquilo que eu falei para vocês. O paciente tem oligúria, o paciente está urinando pouco. Isso faz congestão. O doente tem edema e tem raiz, certo? E, por consequência, como tem lesão glomerular, esse paciente faz hematura, em tese, sangue na urina, didaticamente falando. Entenda que, classicamente falando, o paciente tem hematura dismórfica, isso é, a hemácia, ela tenta passar pelo glomérulo e, como, obviamente, o glomérulo vai tentar não deixar ela passar, ela vai ficar destruída, com a característica dela de destruída, né? Dismórfica. Isso é característica de alguma lesão glomerular. Isso aqui vocês têm que levar para a vida, é super importante. Sempre vocês vão conseguir pedir hematura dismórfica? Não, tem serviço que não tem. Na vida prática, às vezes você não tem, mas em questão de prova, é certeza. Às vezes, eu já vi pedir biópsia, porque é difícil ter uma hematura dismórfica, mas enfim. Outra, eu posso dizer que o doente tem hematura por cilindro hemático? Posso, como eu falei para vocês. Se eu tenho a união da proteína de Tom-Rossford com algum resto de eritrócito, eu tenho cilindro hemático, tá certo? Etiologia principal, GNPE, né? Doente de 2 a 15 anos, o piógenes e o prognóstico é bom, tá certo? Diagnóstico são aquelas 4 perguntas que a gente já fez. Isso aqui é super importante, ó. Ítalo, você falou de biópsia, mas você não disse o que tem na biópsia. O que tem na biópsia são depósitos subepiteliais, né? São corcovas. Quando você vê isso, é quase patognomônico de GNPE. Não gosto de usar esse termo porque, enfim, às vezes, se não me engano, o médico usa. Mas quando você vê isso, é muito provável que seja, certo? Tratamento, como a gente falou, a restrição salina, diurético.
antibiótico com a epidemiologia. E aqui ele dá 2 ou 3 síndromes aqui que eu vou falar para vocês agora. Dá uma pincelada. Doença de Berger. O que é doença de Berger? Se vocês forem, vou até voltar na tabelazinha aqui, ó. Ela é uma causa de síndrome nefrítica. Aqui, ó. Que é a nefropatia por IgA. Berger é o epônimo, né? O nome é nefropatia por IgA. O que acontece? Ela está... Eu tô ligado. Ela está descrita entre alterações assintomáticas. Só que tem um negócio. A doença de Berger, ela é uma doença que vai de alterações assintomáticas a rapidamente progressiva. Isto é, o doente pode ter nada, que aí, classicamente, vocês verão, por exemplo, no meio de curso ou em resumos, é o famoso hematúria e mais nada. É sempre assim? Não. O doente pode ter um quadro mais florido, né, mais comemorativos, inclusive evoluindo mal, certo? É uma doença que a gente, que nem eu falei lá no começo, por depósito de IgA na membrana basal e no glomelo, certo? A clínica é de hematúria, aí sim, agora mais macroscópica, então em algumas questões que eu até posso mandar ir na prova, pode aparecer, o doente está urinando escuro. Então, quando você vê isso, você tem que pensar em BG também, dependendo do quadro clínico. E o doente faz síndrome nefrítica, certo? Então, aí, vou passar aqui o slide de Arthur, que aqui tem fácil aqui. Ele vai falar melhor sobre isso aqui, mas é basicamente isso aqui. É uma hematúria por depósito de IgA no mesanjo. Lembra lá, e aí a dica que eu dou para vocês, nefro é anatomia. Né? Até eu me confundi no começo que estava falando de anatomia, eu estava com anatomia na cabeça. Nefro é muita anatomia. Então, vocês têm que entender o que é mesanjo, o que é glomérulo, o que é podócito, porque vai ser importante para vocês entenderem as coisas. Mesanjo está para o nefro, que é a unidade fundamental do rim, assim como o intestício está para os outros órgãos. Lembram a diferença de parênquima para intestício? Parênquima é o tecido funcional propriamente dito, por exemplo, no pulmão, os pneumócitos. Intestício é aquele que segura o parênquima, ou seja, vai estar ali colágeno. Né? Então, as doenças de colágeno podem interferir no intestício. Vai ter ali vaso sanguíneo, né? Artérias, veias e vasos linfáticos. Então, doenças que entram nos linfáticos alteram o intestício, e nesse caso aqui a gente chama de mesanjo. Então, por isso que as colagenoses, as doenças de colágeno, as vasculites da vida afetam o mesanjo. Entendeu? Certo. Aí, agora, a gente terminou isso aqui, terminou o GNPE. Um dado fundamental. A gente deu uma pincelada para vocês em Berger. O que é doença de Goodpasture? Doença de Goodpasture é uma doença que a gente chama de pulmão-rim. É uma doença que faz na biópsia um padrão de filtrado linear. Isso é importante, guardem isso aí, porque se ele perguntar, é um padrão de filtrado linear. Ela é uma que eu também vou falar um pouco mais na frente. Não quero me estender muito com vocês, para não encher o saco de vocês com isso aqui. Mas guardem isso, é uma doença que faz pulmão-rim, que afeta pulmão e o rim. O que é uma glomerulonefrite rapidamente progressiva? A glomerulonefrite rapidamente progressiva, ela não é como é a GNPE, é uma etiologia. A gente diz que isso acontece por alguma coisa. Por exemplo, o doente pode fazer rapidamente progressiva por BG? Pode. Né? Geralmente, quem faz muito rapidamente progressiva? Lúpus, nefrite lúptica. E vocês vão ver que isso é extremamente importante dentro lá da... Cláudia vai falar com vocês muito sobre isso, que o acometimento renal do lúpus é tão interessante, é tão importante, que se o doente tem, provavelmente ele tem lúpus. É muito importante esse critério. E aí o doente está bom, ele está ali tranquilo e evolui para rim terminal. Para transplante renal, para diálise. Deixa eu só aceitar aqui. E aí, quanto tempo? Semanas, meses, pode acontecer. A característica fundamental que a gente fala são formações de crescentes, né? São lesões de aparelho glomerular. Então, aí, pensou em rapidamente progressivo, você tem que pensar em crescentes. Né? E também, aqui, o achado da biópsia é uma imunofluorescência com padrão linear, tá bom? Formas de rapidamente progressiva. Como eu falei, a tipo 1 é doença de Goodpasture, aquela que faz síndrome pulmão-rim. Entenda que faz síndrome pulmão-rim porque lá no pulmão tem um tecidozinho parecido com a membrana antibasal glomerular, a membrana basal glomerular, e acaba que por reação cruzada ela é afetada, né? Simplificadamente falando. Então a gente tem esse primeiro tipo por anticorpo antimembrana basal glomerular, é doença anticorpo antimembrana glomerular, certo? Posso ter um tipo 2 que é um pouco mais comum,
que é rapidamente progressiva por acúmulo do que a gente chama de imunocomplexo. Não sei se vocês lembram da imuno, né? A junção de um antígeno com um anticorpo, certo? Isso acontece aonde? Doença de BG. Então, lembra que eu falei, BG pode dar uma alteração assintomática? Sim. Pode ter só aquele quadro lá em tese de hematíase imaginado? Pode. Mas pode evoluir para rapidamente progressiva. E outras condições também, como a membrana proliferativa, que é uma etiologia um pouco mais mista, né? Pode estar associada à síndrome nefrótica também. Outras condições importantes, pós-infecciosas, hepatite B e C, não infecciosas, como eu falei, LES, tumores. O doente, por exemplo, Arthur vai falar, pode fazer uma síndrome nefrótica por membranosa, né? Uma doença membranosa que está mais associada a tumor sólido, pode acontecer também. E o tipo 3 já é uma síndrome mais não relacionada com a participação imune, né? Pode ser por outras causas. E aqui a gente tem um pouco mais sobre a doença antimalazal glomerular. Isso aqui, se eu não me engano, caiu no nosso tempo de prova. Ele gosta de cobrar isso aqui é importante. Que é aquela, como eu falei de novo, repetindo, se no pulmão rim. Tem um pico bimodal, 20 a 30 anos, e mulheres de 60 a 70. É uma doença rara, de produção de anticorpos antimembrana basal. Certo? Acomete o pulmão e o rim, faz aquela síndrome pulmão-rim, que é caracterizado, o doente geralmente cospe sangue, então ele vai ter hemorragia, pneumonia hemorrágica, certo? Dentro do alvéolo pulmonar vai acumular sangue e uma das clínicas é o doente cuspir sangue. 90% dos casos a gente tem o anticorpo antimembrana basal glomerular. E aí começa, né? O que é que eu tenho que pedir para dar diagnóstico disso? Biópsia, não tem jeito. Então, padrão linear, mais os crescentes, e essa doença não consome complemento, certo? Porque é uma dica, geralmente quando tem acúmulo de alguma coisa, não consome complemento. Acúmulo, por exemplo, de imunoglobulina, de IgA, por exemplo. Tratamento é plasmaférese, prednisona e imunossupressor. Azathioprina, por exemplo. Depende da condição do doente. E aqui eu deixo, por exemplo, mais a título de curiosidade, não precisam saber tudo isso para a prova. O que eu iria sabendo para a prova? Goodpasture e Purpurine Shoreline, que é essa aqui, ó. Eu vou falar um pouquinho por cima também. Purpurine Shoreline, ela é uma doença que ele falou em sala na minha época de NEF também, e ela é uma vasculite. Tem que entender isso. Ela é uma vasculite por IgA. O que é vasculite? Inflamação de vaso. E nesse caso aqui, de pequenos vasos. Nesse caso, ANCA negativo. Devo estar falando grego, mas enfim. Essa doença é mais comum em criança, de novo aí a pediatria na cabeça de vocês, mais comum em criança, e ela dá uma síndrome clássica. O doente faz, obviamente, nefrite, porque aqui, senão não estava fazendo, não estava na nef, mas, obviamente, faz púrpura, que é o nome da doença, e por afetar pequenos vasos, o doente também faz artrite, então ele tem dor nas articulações, e também faz dor abdominal. Então, é geralmente um paciente com quadro florido, com essa púrpura, com a lesão renal, com dor abdominal e com artrite, tá certo? Síndrome Goodpasture, que a gente já falou também, então eu iria saber nessas duas. Todas essas outras aqui são vasculites também, certo? Wegener, poligênite microscópica e síndrome de Church-Strauss são vasculites ANCA positivos. Aí também, se vocês tiverem curiosidade, Steno Harrison, vocês pesquisam depois, tá bom? Essa aí agora é Arthur.
É só para assim ficar melhor compreendido, tá? Nada que você não tenha feito entender. Mas quando a gente diz focal, me corrija aí se eu estiver errado. É uma parte do rins. E segmentar é uma parte do néfron, né? Ou é o inverso? Não, tá certo, tá certo. É assim, E quando a aí, gente para fala, deixar um pouco mais, digamos assim, é 50%, é menos que 50% e menos que 50%. Menos 50% do rim acometido e menos que 50% do próprio glomelo. Mas é isso aí quando mesmo. vai segmentar e focal. Então, segmentar em referente ao rins e focal em referência ao néfron, né? Então, Exato. pega E aí, parte do rins e pega parte do néfron. exatamente, do próprio glomelo. Outra coisa, acho que Arthur ia falar, inclusive. Inclusive, está acabando o tempo, já já a gente mandou outro link. GESF é um diagnóstico etiológico. Quando a gente diz que um doente tem glomerulosclerose segmentar focal, a gente está dizendo que ele tem isso aí por alguma coisa. Nesse caso aqui, para deixar as coisas mais claras para vocês, síndrome nefrótica. E o GESF, síndrome nefrótica. Entendeu? Mas isso é um diagnóstico estiológico, vocês podem até ler isso em algum lugar. Outra coisa, Arthur falou muito bem sobre lesão mínima. Outra coisa que eu queria contribuir para vocês, além de AINE, o doente faz lesão mínima por linfoma. Então, ele pode colocar um quadro um pouco mais florido para vocês, de um paciente aí com a febre específica, de aumento de linfonodo, ou um raio-x aí com aumento aí do diâmetro de massa linfocitária ali em relação a pulmão, e o diagnóstico pode ser um linfoma e o doente faz lesão mínima também, certo? Só para. Não, para falar, pô.
Não, só para complementar o que tu estava falando, entenda que geralmente o que é que faz GESF? Hiperfluxo. Então, o doente, por exemplo, com rim único, faz também. Anemia falciforme também é um estado de hiperfluxo, então faz isso. O HIV que ele colocou aí também, diabetes, hipertensão, então são doenças que geralmente faz GESF. Em relação ao tratamento, Arthur falou muito bem, né? Aí tem a questão do aparelho justo glomerular, essa questão que ele estava falando também do mesanjo. E outra coisa importante, eu vou até passar o outro slide de tratamento, né, Arthur? Não, mas assim, ó, tratamento. Ó, o que que responde bem? O que que a gente faz para diminuir proteinúria de doente? IECA, como o Arthur falou muito bem. Por quê? Quanto maior a taxa de filtração, parece até contraintuitivo, né? Quanto maior a taxa de filtração do doente, maior a proteinúria. Porque entenda, quanto mais sangue que passa dentro do glomérulo, mais proteína vai ser perdida na urina. Então o que é que a gente quer fazer? Diminuir a taxa de filtração glomerular. E aí a gente usa o IECA. Vocês vão ver a gente falando isso, principalmente em lesão tubular, muito sobre isso. IECA diminui função renal. Né? AINE também pode fazer isso também por um mecanismo que a gente vai falar de emissão de prostaglandina. Né? Isso a gente vai falar bem melhor, vocês vão entender bem melhor quando a gente vai falando de túbulo. Mas por hora, né, para não se estender muito, a gente faz IECA aqui, porque diminui a taxa de filtração glomerular e diminui a proteinúria, certo?
Ó, Arthur falou muito bem, é isso que ele falou. E lembra, para dar o macete, né? É membrana, mesanjo capilar. Lembra como eu falei, mesanjo se equivale ao interstício. Então lá tá passando vaso, é colágeno lá. Ele vai ser afetado pelas doenças do colágeno. É importante vocês entenderem essa topografia. Outra coisa, quais são as marcas do doente que tem síndrome nefrótica? Entenda que o doente está perdendo proteína, ele perde todo tipo de proteína, ele perde imunoglobulina, ele perde complemento, ele perde tudo. Entenda que ele entra no estado protrombótico, porque ele perde as proteínas anti-trombose. Então ele entra no estado protrombótico. Essa é a primeira coisa. Você pode ter um doente com lipidúria. Aí você não vai entender nada. Como é que um doente tem síndrome nefrótica e tem lipidúria? Entenda. O fígado olha pro rim e ele diz assim, porra, velho, esse rim é muito burro, ele não consegue impedir que o doente perca proteína. O que é que ele faz? Joga lipoproteína na corrente sanguínea. O que é a lipoproteína que a gente tem? LDH e LH. É isso, entendeu? Então, o paciente tem aumento de lipídio na corrente sanguínea e, por consequência, também tem lipidúria. Isso é uma marca importante, entendeu? Então, você pode ver aí num caso clínico, na vida real mesmo, o doente tem lipidúria e tem pior o perfil lipídico, entendeu? E, obviamente, também vai entrar no estado protombótico, que Arthur vai falar também, porque tem as tromboses glomerulares, né? É isso. Ela é a imagem do Medicus, né?
Ó, o Arthur falou muito bem. Lembre que eu tinha falado lá no começo, né? Aqui tá, não ficou no slide, mas isso aqui é alteração assintomática, lá daquela lista que a gente fez. Lembra? Só que, de novo, doença de BG pode se manifestar de uma forma oligossintomática, o famoso hematúria imaginada? Pode, mas como eu falei lá na rapidamente progressiva, BG pode fazer que o doente perca o rim de forma muito rápida, como o Arthur falou bem, entendeu? Tem uma doença que ela tem pouco sintoma, mas também ela pode ter muito sintoma. E como o Arthur falou muito bem, esse GA vem da garganta, pode vir também de infecção gastrointestinal. A gente vai lançar outro link para terminar, viu, galera?